Bem-vindo ao Investe no Futuro, um podcast sobre investimentos, mercados e criação de riqueza. Eu sou o Daniel Pimentel, um investidor profissional, empreendedor, cidadão do mundo e apaixonado por aprender algo novo todos os dias. Aqui vou ajudar-te a seres mais abundante, mais informado e mais feliz. Olá a todos, bem-vindos ao episódio de hoje. Comigo tenho um convidado muito especial, o Cláudio Gonçalves. Olá Cláudio, bem-vindo ao Investe no Futuro. Olá Daniel. Fazendo aqui uma apresentação do Cláudio, o Cláudio é um profissional de consultoria estratégica, ele é sócio na A.T. Kearney e antes disso trabalhou na Roland Berger, portanto é uma pessoa que tem muita experiência na área de consultoria estratégica, a resolver problemas para as empresas, para os CEOs, e ele vive no Brasil há 8, 9 anos e antes disso fez um MBA na Columbia Business School em Nova York. E Cláudio, muito obrigado por aceitares o convite para este podcast. E Cláudio, eu queria te perguntar, para começar, como foi começar a trabalhar e como tem sido estar a trabalhar em consultoria, quer dizer, já estás a trabalhar estes anos todos, explica-nos aqui um pouco às pessoas como é que é trabalhar em consultoria e como tem sido esta tua evolução no ramo da consultoria. Muito bem. Daniel, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos aí que nos veem, boa tarde, boa noite. Com relação à tua pergunta, Daniel, consultoria é claramente uma profissão muito desafiante. É claramente para pessoas que não gostam da rotina, que gostam de viajar, ou pelo menos gostavam pré-pandemia. Agora viajamos claramente menos, mas basicamente é servir os clientes. Então, os clientes trazem vários desafios, quer seja um plano estratégico, uma reorganização, uma redução de custos. Então, temos de estar preparados para diferentes desafios, tem diferentes ciclos também da indústria. Então, se a indústria está crescendo, aparece mais plano estratégico, se a indústria está se transformando, naturalmente vai haver mais projetos de eficiência. Então, é um trabalho extremamente desafiante, complexo, temos que resolver problemas diferentes todos os dias, com pessoas diferentes. Então, às vezes o problema é o mesmo, mas a pessoa sendo diferente, temos que trabalhar uma abordagem um pouco diferente também, mas claramente bastante gratificante. Aprendemos muito com as pessoas com que trabalhamos, aprendemos muito com os clientes, com os parceiros também que nos apoiam nesses projetos, e, portanto, é algo que realmente eu tiro muito valor dessa aprendizagem. São 16 anos, tanto tendo trabalhado em alguns países na Europa, principalmente em Portugal, mas também Espanha e Alemanha, e há 9 anos aqui no Brasil. Então também tem sido muito gratificante trabalhar em diferentes indústrias, diferentes países, com diferentes pessoas, diferentes culturas. Então claramente eu tiro muita experiência e muito valor dessa aprendizagem. Cláudio, eu por acaso gostava de perguntar isso. Como foi, portanto, trabalhar ao fazer a mudança de Portugal para o Brasil, para a América Latina, e como tem sido trabalhar na América Latina, e como é que está a ser esta experiência? O que é que esta experiência te ensinou? Muito bem. Enfim, tem muitas diferenças. O idioma, digamos assim, é mais próximo, essa foi talvez a menor diferença, mas claramente o Brasil, e enfim, tendo apoiado também alguns projetos da América Latina, vimos um país muito mais relacional, diferente talvez da Europa, em que, enfim, havendo uma confiança de um lado do cliente, a gente vê uma relação muito mais longa e duradoura e menos transacional, como é talvez na Europa. Então isso claramente, enfim, demora um pouquinho mais de tempo para talvez fechar os primeiros projetos, mas uma vez fechando, desenvolvendo um relacionamento ainda mais de longo prazo. Essa é uma diferença grande talvez para a Europa, ainda é muito transacional. Com as equipes, enfim, são pessoas que valorizam muito mais a qualidade de vida, então claramente o work-life balance é um fator muito mais ponderado do que talvez na Europa. Então isso também desenvolve algumas skills de, enfim, sermos muito mais organizados, muito mais planeados. Por outro lado, também um feedback muito mais contínuo é algo bastante apreciado também pelas pessoas. Então, claramente, o trabalhar os teams, entendo que é uma aprendizagem de liderança muito mais robustecida do que foi talvez na Europa. E, por outro lado, acabamos desenvolvendo também novos skills. Alguns desafios técnicos que aparecem nos projetos são realidades diferentes da Europa. O Brasil é um país continental, então, quando falamos, por exemplo, de um projeto de uma malha logística,
uma rede logística, enfim, tem uma complexidade totalmente diferente da Europa, porque há estradas que não têm alcatrão, então têm terra batida, então a velocidade dos caminhões é diferente, a entrega é diferente, então temos que nos adaptar também aqui a uma realidade que talvez na Europa não existe, e algumas multinacionais sofrem aqui no Brasil, porque realmente não têm esse expertise, e acabam nos contratando também para complementar o expertise que eles também trazem de outros países. Então tem algumas diferenças, mas no fim do dia a gente se diverte bastante adaptando a esse novo modelo. Sim, eu também calculo que no Brasil e na América Latina, porque tu trabalhas também noutros países da América Latina, não é só o Brasil. Principalmente Brasil, mas acabamos fazendo projetos também para Colômbia, Peru, Argentina, Chile, pontualmente. Porque a Sim. gente tem alguns escritórios também pela América Latina, então só em casos pontuais de um cliente que está no Brasil, que às vezes nos contrata para outro país, acabamos apoiando, mas mais residual. Eu calculo que também um pouco comparando com a minha experiência de consultora no Médio Oriente, tu aí no Brasil e na América Latina acabas enquanto consultor também por ter muito mais exposição a resolver problemas que se calhar na Europa e em Portugal não terias, porque digamos que as empresas em Portugal e na Europa, se calhar, têm os orçamentos muito mais constrained, têm mais talento interno e calculo que tu aí no Brasil também tenhas essa nuance que deve tornar muito interessante também o processo de consultoria, porque deves ir também muito mais a fundo nos teus projetos e nas tuas experiências. Sem dúvida. Não, é um país, como eu falei, continental, muito grande, comparavam, por exemplo, aos Estados Unidos em termos de dimensão, então as empresas são grandes, os seus desafios são muito maiores, tem muita empresa exportadora, mas também o próprio mercado é um mercado de 200 milhões de pessoas, então isso cria claramente, e é um mercado também extremamente volátil, não é? A gente sabe o que acontece aqui no Brasil, né? A gente vê pela mídia, que claramente tem uma volatilidade que cria desafios novos todos os anos. Então essa instabilidade, essa volatilidade e a dimensão do país permite a essas empresas comprarem mais consultoria, terem que comprar mais consultoria, como falaste bem, ter menos talentos internos. No caso da Europa, houve muitos consultores que foram fazer MBA, depois voltaram e ingressaram nos quadros das empresas, isso ainda é menos comum, inclusive é porque agora, enfim, com esse novo modelo de startups, que já não são mais startups, como os iFoods e Mercados Livres que existem aqui no Brasil, acabam sugando muito desse talento, então eles não estão indo para as empresas, quando saem de consultoria, as empresas mais tradicionais, então aquelas empresas mais tradicionais acabam precisando de consultoria, tendo escala para comprar consultoria, e são desafios complexos que exigem muitas vezes também expertise mais técnica. Se calhar contando aqui uma história, eu quando comecei a trabalhar em consultoria, era colega do Cláudio. O Cláudio tinhas acabado o teu MBA na Colômbia, tinhas acabado de regressar a Portugal. E eu na altura, desde sempre que te admirava, porque eras uma pessoa com umas opiniões e fazias um trabalho muito bom. E na altura tu também tinhas sido muito adepto do MBA que tinhas feito e digamos que isso foi um bicho que ficou na minha cabeça desde essa altura e depois 5 anos mais tarde cheguei, pronto, fiz o MBA um pouco, muito impulsionado por causa se calhar dessa experiência contigo. Portanto, eu queria também só falar aqui um pouco como é que foi a tua experiência na Colômbia e mais que isso, como é que tu vês ainda o mercado dos MBAs? Achas que ainda é um mercado que, por exemplo, vocês, enquanto empresa de consultoria, a IT Kearney, que continuam a recrutar, é valorizado esta experiência, esta formação? Vou começar pelo fim. Sem dúvida, a gente valoriza muito, até porque o nível de educação do Brasil, apesar de ter evoluído muito nesses últimos anos, ainda tem um gap comparado com alguns outros países. Então, nesse sentido, a gente sente que é um bom complemento, essa educação, por exemplo, nos Estados Unidos, que seja na Europa, na Ásia, do MBA, então achamos que é um bom complemento. Segundo, a gente sente que também o MBA dá uma certa maturidade adicional, que muitas vezes quando a pessoa
pré-MBA e pós-MBA dá aquele salto para gerente de projeto, ele não pode ser só um bom técnico, ele tem que ser uma pessoa, enfim, com alguns skills de liderança, de comunicação com o cliente, experiência de vida. Então o MBA acaba, enfim, como a pessoa tem aquela exposição toda a pessoas de muitas culturas, de vários países, isso acaba trazendo um adicional para a pessoa e claramente nós valorizamos muito. A minha experiência pessoal foi muito gratificante, tão gratificante que eu acabo, enfim, contaminando positivamente algumas pessoas, como talvez tu. Eu espero que a tua também tenha sido igualmente positiva, não só porque eu vim quase casado do MBA, onde eu conheci a minha esposa que trabalhava lá em Nova Iorque, mas também de um lado académico foi muito importante, porque a educação na Europa, pelo menos quando eu estudei há quase 20 anos atrás, já faz um tempinho, mas ainda era pouco baseada em casos reais, era muito teórico. Então, quando a gente vai para o MBA, claramente é uma educação muito mais baseada em casos reais, resolver problemas reais, e isso traz uma complexidade totalmente diferente, onde a gente não tem o A, o B e o C, junta tudo e faz um alfabeto, mas a gente tem que casar as peças. Então, do ponto de vista de experiência académica, foi muito importante. Também fazer uma pausa profissional é extremamente relevante, porque, enfim, saímos da faculdade, entramos no mercado de trabalho e vamos até à reforma. Então, às vezes, fazer uma pausa, ter tempo para ler mais livros, ir nos museus, fazer mais desporto também, nem sempre, às vezes, com a nossa vida corrida conseguimos fazer tudo isso. Então, foi uma boa pausa, conhecer outras pessoas também. Então, claramente, eu acho que é uma experiência muito rica. Claro, com a pandemia... E no teu caso, casar. E no meu caso vim quase casado. Então esse foi o plus aí, maior de todos. Mas claramente, assim, com a pandemia fica um pouco mais difícil a experiência do MBA, porque o principal do MBA é a conexão com pessoas, é a discussão nas aulas, é conhecer outros colegas, é pegar outras visões sobre as coisas. Então a pandemia, de certa forma, restringiu um pouco isso, mas eu acredito que no pós-pandemia os MBAs vão continuar a ser bastante valorizados, porque as pessoas precisam de parar, precisam fazer uma introspeção, ter um lado académico reforçado. Então, não sei, eu acho que eu já sinto um pouco essa necessidade de fazer outra vez isso, porque eu fiz o meu MBA, terminei em 2009, e portanto já passaram 12 anos. Eu acho que estou precisando de fazer agora um MBA executivo, pelo menos. Então, uma coisa que as pessoas não sabem é que tu, Cláudio, és um grande expert e uma grande cabeça na área da energia. Nós, quando começámos a trabalhar, tu já na altura já eras muito reconhecido pela tua expertise na área da energia e pelo que sei, tu tens trabalhado, tens continuado sempre a trabalhar nesta área da energia. E era um tema que era muito interessante ouvir um pouco a tua opinião sobre como é que tu vês este mercado, quais é que são as principais tendências, o que para os investidores que estão aqui a ouvir, o que é que uma pessoa com a tua experiência, o que é que tu vês como sendo as principais tendências para os próximos 5, 10 anos? Não, perfeito. Claramente, eu fui puxado por esse mercado, não era uma paixão óbvia quando eu entrei em consultoria, mas a pessoa faz 1, 2, 3 projetos e de repente está sugada nesse mercado de energia e a pessoa começa a desenvolver uma paixão, naturalmente, pelas coisas. Caso contrário, a pessoa perde interesse e vai fazer outra coisa. Então acho que houve um certo fit entre a indústria e a minha personalidade, e é um mercado que tem mudado bastante, né, nesses 10, 15 anos que eu estou a acompanhar o mercado. E eu vejo algumas tendências também importantes de futuro. Por um lado, claramente, toda a penetração das energias renováveis, que nesses últimos 10, 15 anos se intensificou, abrandou um pouco por causa também da crise ali de 2009, 2010, porque naturalmente tem uma parte de subsídios, incentivos a essas energias, mas claramente a partir do momento que a economia recuperou, esse mercado voltou a entrar num boom muito grande. Claro, deu uma abrandada agora por causa da pandemia novamente, porque, enfim, o consumo de energia elétrica cai e, portanto, há menos necessidade de expansão, mas claramente vemos uma diversificação do que a gente chama de matriz energética, ou seja, não depender só dos combustíveis fósseis, porque algum dia eles vão acabar, talvez não na nossa geração, mas nas próximas. Então, um tema que hoje se discute muito é a sustentabilidade do próprio planeta e, naturalmente, também da energia. Então, depender cada vez mais de energias renováveis, como energia solar, energia eólica, as energias maromotrizes, claramente é o futuro. Então, essa é uma das grandes tendências que nós não vemos ela mudar. Esse é o caminho, depender cada vez menos de carvão, diesel e outros combustíveis fósseis.
Claramente, algumas tecnologias mais inovadoras, enfim, temas como, por exemplo, armazenamento, a armazenagem, que ainda tem um custo alto, mas que claramente é o futuro, não só produzir para consumo imediato, mas como é que eu guardo ali a minha energia elétrica para eu consumir nos momentos mais oportunos. Então, claramente, Tesla, enfim, com o Tesla Wall, Tesla Car, essa integração do ecossistema é claramente assim o futuro, e já não numa realidade assim tão longínqua. Depois vemos algumas outras tecnologias, aí sim já um pouco mais inovadoras, mas que ganhando peso, como por exemplo o hidrogénio. Então, como usar a tecnologia de hidrogénio, uma tecnologia limpa, uma tecnologia disponível para claramente, enfim, não ter, até ter menos impacto do que a energia solar e energia eólica tem, que tem muita matéria-prima envolvida, construção de ferro, construção de painéis de silício, etc. Então, e naturalmente, enfim, algumas tecnologias como mais comuns do passado vão continuar a ter o seu peso, como o gás natural, que apesar, enfim, de ter um combustível ainda é uma tecnologia mais limpa do que comparativamente, por exemplo, com o carvão. Então, claramente, o gás natural é importante também para dar uma estabilidade a todo o sistema, porque ficar só baseado no sol, na chuva, no vento, acaba trazendo alguns desafios, e a gente vê isso em algumas economias, por exemplo, como o caso do Brasil. Então, também ter o backup, chamada base do sistema, vai naturalmente ser fundamental. Talvez eu pare aí, senão eu fico aqui 10 minutos falando do mercado de energia. Não, isso é muito interessante. Eu queria só fazer uma questão. Nesse mercado, acho que o mercado das renováveis é relativamente óbvio de entender o que é que está por trás. Explica só um pouco o que é esse mercado de storage, de armazenamento. Isso funciona a nível de baterias ou é outro tipo de tecnologia? Perfeito. Tem diferentes tecnologias, enfim, a mais comum são naturalmente as baterias. Dentro das baterias tem vários tipos de baterias, algumas é através de sal, outras têm outras matérias-primas que permitem fazer o storage, fazer o armazenamento, digamos, de energia elétrica. E porquê que é importante? Em várias situações, e tem diferentes tamanhos, tem armazenamento de pequena escala, a pessoa pode ter na sua própria casa o chamado Tesla Wall, a parede da Tesla em que ela armazena energia, mas podemos também estar a falar de praticamente containers, aqueles contentores grandes, e armazenar energia em grande escala. Naturalmente, enfim, para abastecer uma cidade e fazer um pouco de storage, já tem que ser uma escala bastante grande. A importância disso, Daniel, tem a ver com alguns fatores. Por um lado, desenvolver micro-redes, então locais onde eu não tenha que chegar com o cabo elétrico, porque muitas vezes, no caso do Brasil, tem cabos elétricos com 5.000 quilómetros de distância, que tem que muitas vezes atravessar florestas, pântanos, lagos, etc. Então eu posso criar o meu próprio ecossistema, onde tenho um gerador, tenho um storage, então o sistema se autoalimenta e ele é sustentável. Então isso pode ser uma solução para não ter que estender rede para locais muito remotos. Por outro lado, pode trazer uma questão de segurança para o sistema elétrico, porque se chove menos, faz menos vento, assim, o sol, quando tem às vezes muitas nuvens, não fica tão forte, não aquece tanto os painéis, então tens um backup ali, é quase como ter uma segunda bateria do telefone, para quando uma descarrega a gente tem a outra ali à mão. E, por outro lado, também compensar alguma volatilidade do sistema e até alguma otimização de preços. Então, se a gente conseguir fazer um storage a um preço muito baixo, se a gente jogar essa energia, entrar lá no sistema, em vez de estar a consumir uma energia muito cara, quando muitas vezes o sistema está muito aquecido, eu tenho que pôr algumas térmicas muito caras para trabalhar, poderia ser uma solução até para trazer um custo menor para o sistema. Então, pode ter várias finalidades. Micro-redes, compensar a volatilidade do sistema e segurança do sistema e, por outro lado, otimizar também o custo do sistema como um todo. Isto é só para explicar às pessoas, só para acrescentar às pessoas que estão a ouvir, é que realmente é um dos grandes problemas da energia renovável é que nós não carregamos no interruptor e começa a produzir. É quando há sol ou quando há vento, por exemplo. E então este conceito do storage é realmente um conceito que é crítico e que até hoje ainda não tem sido muito óbvio e tu explicaste muito bem, melhor, de forma espetacular. Eu lembro que há uns anos atrás, quando eu trabalhava um pouco na área
das hidráulicas era que havia aquele sistema de conservação de energia, não é? Mas que no fundo era voltar a bombear a água para cima, mas isso nunca foi, quer dizer, isso é uma medida que não funciona como tu disseste. Isso que tu disseste é incrível, porque tem um efeito que pode de onda para o resto do país inteiro, portanto isso é muito interessante. Mas, Cláudio, eu gostava de te perguntar tu falaste na energia do hidrogénio e realmente isso é um tema que é muito importante, até mesmo em Portugal, porque realmente temos aí um grande plano em marcha para a produção de energia através de hidrogénio, se eu não estou em erro, corrijo-me se eu estiver enganado, mas por aquilo que eu percebi temos um plano ambicioso. Portanto, explica um pouco qual é que poderá ser o impacto disto, da produção de energia, quais é que são um pouco também os desafios, isto é algo que poderá ir para o mercado já, com que timelines é que estamos aqui a falar? Perfeito. Eu não vou conseguir dar uma apresentação muito técnica, eu não sou engenheiro, eu sou administrador, mas eu consigo explicar, enfim, acho que até num nível que todos possam entender. Quando falamos, por exemplo, de um carro elétrico, ele consome energia elétrica, e a energia elétrica tem que ser produzida de alguma forma. Pode ser através de gás natural, carvão, solar ou uma eólica. Então, tem uma produção por trás que pode acabar sendo de carvão. Então, apesar de ser um carro elétrico, ser sustentável, mas não pode ter uma energia elétrica por trás que não é totalmente sustentável. Já no caso do hidrogênio, não. O caso do hidrogênio está usando água, enfim, com um sistema que faz toda enfim, a produção do hidrogênio, mas ela é 100% limpa. Então começa por aí a grande diferença, enfim, por exemplo, um carro hidrogênio versus um carro elétrico. Um carro hidrogênio, claramente, ele é 100% limpo, versus, por exemplo, um carro elétrico que depende um pouco da fonte de energia elétrica que está abastecendo naturalmente esse carro. Então, essa é uma primeira diferença, que ela é 100% limpa, ok? Disponível. Naturalmente, o grande ainda a restrição ao hidrogênio tem a ver com o custo de desenvolvimento. Então, naturalmente, por não ser uma tecnologia extremamente inovadora e ainda em pequena escala, o custo dela é ainda mais alto. Então, é um pouco como um carro elétrico, onde precisa ter uma certa escala para o custo dele, digamos, baixar e começar a compensar essa mesma produção. Em termos de horizonte, já tem carros, enfim, em teste usando hidrogênio, empresas como, por exemplo, a própria BMW já fez vários testes, já tem carros andando usando hidrogênio. Então, enfim, não vai ser um salto gigante logo de início, vai ser um pouco como o carro elétrico, vão começar a surgir, e vai vai dois, três, enfim, e aí tem uma expansão. E o hidrogênio permite também ter outras aplicações, mas aquela que hoje se discute mais ainda é um pouco o carro, porque naturalmente é um grande consumidor de combustíveis fósseis, mas claramente depois tem outras aplicações que se pode fazer para o hidrogênio, e quando atingir uma escala, naturalmente o custo dele pode ser muito mais competitivo do que várias outras tecnologias que têm combustíveis por trás. Sim. Cláudio, se calhar falando aqui um pouco do setor de oil and gas, o setor de oil and gas portanto, no ano passado teve, digamos que foi bastante penalizado, portanto, o fruto também daquelas coisas malucas que aconteceram com o preço do petróleo, de IPA negativos, os futuros e não sei o que mais, mas o setor do oil and gas realmente foi um pouco penalizado. E uma coisa que realmente foi muito óbvia foi ver estes vários players a virem para o mercado e a dizerem abertamente que tinham um objetivo de zero carbon até 2040, até 2050, dependendo de cada um deles. Portanto, que impacto e que alterações é que tu achas que isto vai ter, estas empresas? Como é que eles podem chegar lá e que impacto é que isto poderá ter no mercado energético em geral? Ok. Importante ter visto essa definição de meta, porque as pessoas podem, enfim, criticar, desafiar essa meta, se vai ser realista ou não. O importante é ter uma meta, porque quando não tem a meta, enfim, não se sabe exatamente para onde é que estamos correndo. Então, tendo de certa forma um objetivo, pelo menos se traça um plano para tentar chegar lá. E se for mais 5, menos 5 anos, enfim, se for mesmo que seja mais 5, é melhor do que ser mais 100.
Então, essa foi a primeira indicação que o mercado passou. Houve um comprometimento de um lado das empresas em tentar ter um objetivo. Isso levou as empresas de oil and gas a mudar um pouco o seu perfil de investimento. Inclusive, algumas delas mudaram até a marca delas. Por exemplo, o caso da Statoil trocou o nome dela para Equinor, porque Statoil está muito associada a óleo, petróleo. Portanto, o facto de nós termos mudado para Equinor foi precisamente porque eles começaram a investir em energias renováveis, como eólica, solar. E porquê? Porque se a gente pensar numa empresa de petróleo, as reservas tendem a cair. Não é um recurso ilimitado, é limitado, portanto a reserva tende a cair, enquanto que uma energia elétrica, ele tende a ser uma visão mais de longo prazo. É óbvio, enfim, sem entrar muito na parte técnica, mas é óbvio que um aerogerador eólico tem uma vida útil de 20, 30 anos, e a partir daí tem que ter uma mudança para continuar a operar mais 30 anos. Mas, digamos, as empresas sentem que as reservas de petróleo vão cair, começam a investir em energia elétrica para que a sua receita seja estável. Então, como uma cai, a receita de petróleo cai, a receita de energia elétrica continua a investir muito, muito, muito e muito. Então, de certa forma, a ideia é que eles compensem o declínio do petróleo com o acréscimo de energia elétrica e a receita fica estável. Então, para eles não é uma opção, para eles vai ser uma obrigação. Se eles quiserem ter uma receita crescente ou pelo menos estável, vão ter que investir em energia elétrica ou então têm que encontrar poços de petróleo novos para compensar o declínio dos atuais. Então, e as empresas começaram a ver que cada vez mais o valor não está na commodity, na fonte, na matéria-prima, mas está no cliente. Então, muitas delas hoje estão a pensar em ter esse acesso ao cliente e dar para o cliente um portfólio de soluções, não só petróleo, mas também muitas vezes uma geração distribuída que dá um painel solar para as pessoas, um cara nas suas casas. Então, cada vez mais essa visão de cliente começa a ser mais importante do que a visão do ativo. E essas são algumas das diferenças que esse mercado de oil and gas está sofrendo. E tu vês essa transição como uma transição fácil? E agora estou a pensar um pouco mais como investidor, porque eu como investidor gosto de investir e deixar aquilo durante 5, 10, 15 anos, e aquilo que me pergunto é até que ponto é que isto é uma transição fácil, até que ponto é que estas empresas que toda a sua vida fizeram exploração de petróleo e até que ponto é que esta transição não vai contra o core DNA das empresas e até que ponto é que achas que elas vão abraçar e dentro deste processo, se há alguma empresa que tu achas que esteja a ser especialmente inteligente neste processo de transição? Excelente pergunta, Daniel. Claramente não é uma transição fácil e por isso muitas delas contratam depois consultores para os apoiar nessa transição. Comecem a mudar a organização, ter pessoas novas, porque, enfim, furar um poço de petróleo não é precisamente igual a construir um aerogerador, um é underground e o outro é acima do piso. Então tens que ter pessoas com experiências diferentes, com perfis diferentes, com velocidades diferentes. Então, de um lado organizacional, é uma mudança significativa. Por outro lado, são investimentos menos arriscados do que fazer poços de petróleo. Então, eles são bem mais previsíveis, regulados. Então, eu não fico sujeito a ter, muitas vezes, demanda de um lado, ou procura de um lado do cliente, porque são negócios regulados, em que eu vendo energia e o mercado, enfim, absorve, se não absorver, não paga. Enfim, aí tem diferenças entre os países também, mas claramente precisas, enfim, de um lado organizacional, mudanças importantes, de um lado financeiro e de um lado de receita também, previsibilidades diferentes entre os negócios, níveis de risco diferentes, necessidades de financiamento totalmente diferentes. E, por outro lado, também de um lado digamos, de crescimento é diferente porque há outras empresas já estabelecidas que já estão nesse mercado de energia elétrica, então a competição, vais entrar num mercado novo, onde tens uma competição nova, enquanto que no lado de petróleo e gás são os mesmos players, é difícil outras empresas entrarem porque são investimentos muito significativos. Quando vamos para a energia elétrica, é um mercado não quase de oligopólios, ou, enfim, ou mais concentrado, mas tem muito mais empresas competindo. Então, esse esforço de competição também exige da organização uma adaptação a esse novo modelo. Podes explicar um pouco às pessoas, quer dizer, nós agora falamos um pouco mais sobre as oil and gas, podes explicar um pouco às pessoas o que é um utility, o que são estas empresas de utility, como é que elas se distinguem, não é,
das empresas de oil and gas? Perfeito. Então, quando a gente pega uma utility, uma empresa de energia elétrica, nós nunca pensamos muito nisso, até trabalhamos nesse setor, mas ela começa na geração de energia elétrica, então a produção de energia elétrica, quer seja, como falámos anteriormente, através do carvão, solar, eólica, vento, água, chuva, etc. Então, ela tem a produção de energia elétrica, aí passa para a transmissão de energia elétrica, então eu passo da minha central geradora para o cabo elétrico de muita alta voltagem, onde a energia vai, aí onde desdobra para uma voltagem menor, a gente chama de distribuição de energia elétrica, que são esses postes, transformadores e cabos que a gente já vê nas ruas, mais próximo de casa. A transmissão são aquelas linhas que a gente vê, enfim, quando a gente faz uma viagem entre cidades, e elas, enfim, passam para uma subestação, de subestação elas convertem para então de distribuição, e depois temos a parte mais de comercialização, que é a parte menos, digamos, de ativo e a parte mais de relacionamento com os clientes. Então essa parte mais de comercialização, onde em Portugal, por exemplo, o mercado já abriu. A pessoa pode comprar energia elétrica não só da EDP, mas também, por exemplo, da Iberdrola, da Endesa e de outros fornecedores. Então já há uma livre escolha do consumidor de qual a empresa pela qual não pode ter esse serviço. Sim. Portanto, dando um exemplo só para as pessoas também perceberem, portanto, uma oil and gas será tipo uma Galp e uma utility será tipo uma EDP, acho que é o exemplo mais óbvio. Se calhar aproveitava para te perguntar, a nível de infraestrutura, estamos a falar de um mercado onde já existe a infraestrutura necessária ou é um mercado onde vai ter que existir um grande investimento de infraestrutura para o futuro, em função destes trends que tu há pouco falaste? Claro. Não, sem dúvida. Diferentes mercados têm diferentes necessidades. A Europa é um mercado muito mais, digamos, estável, onde a gente tem um aumento de PIB 1,5% ao ano, e há uma correlação muito forte entre o crescimento de uma economia e o crescimento de energia elétrica. Então, se a economia não cresce, também não vai crescer muito energia elétrica. E como o Portugal, por exemplo, já tem uma dependência muito forte de energia, as hidroelétricas, a partir, enfim, dos reservatórios de água, então não há uma conversão muito significativa de carvão para energias renováveis. Então o mercado não vai crescer muito, nem porque a procura vai aumentar, nem porque há uma conversão de energia, de fontes não renováveis para renováveis. Diferente do caso do Brasil. O caso do Brasil, apesar de depender muito de energia a partir de reservatórios de água, portanto hidroelétrica, ele está crescendo muito e vai continuar a crescer, uma economia muito grande, então vai haver uma procura maior e com isso eu vou precisar de expandir, e quando eu vou expandir, já vou expandir com as melhores tecnologias, que são as energias renováveis e o gás natural. Por outro lado, ainda há um esforço de conversão, porque no Brasil ainda tem também muitas térmicas, a diesel, que é pior do que gás natural, é bem mais caro, polui mais. Então, nesse caso, por exemplo, do Brasil, há também um crescimento das energias renováveis pela conversão de combustível fóssil para energia renovável. Cláudio, uma grande tendência a nível global que se espera nos próximos 5, 10 anos é um pouco o conceito de smart cities e fala-se muito a nível, se calhar, mais de eletricidade, das smart grids. Portanto, isto é uma coisa que já está a ser criada, já está a ser praticada. São as utilities que estão a liderar esta alteração, são empresas especializadas. Como é que tu vês esta evolução? Perfeito. Uma smart grid, uma cidade inteligente, é uma cidade, é como se fosse uma casa inteligente. Ela está totalmente conectada, porque que interessa ter um carro elétrico se quando eu vou no shopping ou se eu quero parar num estacionamento, eu não tenho como carregar o meu carro elétrico. Eu tenho que chamar o reboque e levar o carro elétrico. Então, eu preciso que quando eu chego num local, eu esteja conectado. Por exemplo, se tiver um carro elétrico, eu consiga conectar o carro e ter essa energia elétrica. Quando eu vou, por exemplo, no meu carro, os semáforos estão conectados e fazem uma leitura para ver se tem trânsito. Se não tiver trânsito, em vez de eu ficar 1 minuto à espera que o sinal vire verde, ele muda para verde, ele já faz uma leitura e ele troca automaticamente o semáforo de vermelho para verde. Então são alguns exemplos do que é uma cidade inteligente, que é uma cidade totalmente conectada, que está fazendo uma leitura do que está acontecendo e que faz uma resposta, que não é uma resposta, digamos, burra,
pré-definida, mas que ela faz uma leitura automática. Esse mercado, as grandes utilities, as grandes empresas de energia, elas são um pouco lentas, porque elas estão acostumadas a um negócio regulado, estável, que apenas muito recentemente foi, digamos, dinamizado por a criação de mercado livre, portanto, de competição, concorrência entre as empresas. Então, elas têm uma inércia a entrar em coisas que não sejam esses negócios de grandes investimentos, estáveis, regulados. Então, algumas pequenas startups um pouco mais dinâmicas têm criado esses modelos de negócio, quer seja carregamentos elétricos, quer seja semáforos inteligentes e outros, e o que vai acontecer é uma consolidação desse mercado, onde as grandes utilities, que vão ficar um pouco para trás, para tentarem recuperar o tempo perdido, vão naturalmente precisar de comprar essas pequenas empresas. E o que a gente já vê é outro movimento a seguir, que às vezes é um pouco aquele peixinho médio que come o pequenino e tem um peixão grande comendo o médio, que são as empresas de oil and gas comprando as empresas de energia elétrica. Então a gente já vê uma BP comprando empresas, por exemplo, de carregamento de postos elétricos, e eu não me surpreenderia se a gente visse aí algumas grandes petrolíferas que comprassem empresas como a Engie, as E.ONs da vida, etc., para rapidamente elas entrarem nesse mercado com uma posição maior. Então, claramente, a cidade inteligente já é uma realidade. Algumas empresas já compram redes, como por exemplo aconteceu aqui em São Paulo, foi comprada pela Enel, os italianos da Enel. Eles compraram uma participação, compraram uma empresa aqui que era a ES Eletropaulo, precisamente com essa visão de criar uma grande cidade inteligente de São Paulo, enfim, com quase 20 milhões de pessoas, e criar uma cidade inteligente aqui. Claro. Isto que tu disseste, Cláudio, o Cláudio disse, é realmente muito importante, este nível de perceber. Se vocês, enquanto investidores, estão interessados em investir nesta área, perceber estas tendências é chave, porque vocês querem investir num negócio que esteja criado para o futuro, e depois aparece como essa analogia que tu usaste, eu achei muito interessante, e é verdade que é o peixe grande a comer o peixe pequeno, e às vezes uma estratégia é realmente investir numa empresa que achamos que por causa daquele tamanho, daquele setor específico, é um bom candidato a ser adquirido, porque quando é adquirido depois também é comprado por um premium, portanto ficam aqui umas dicas muito interessantes do Cláudio. Já agora, só para finalizar neste campo mais da energia, uma coisa que eu, pelo menos enquanto investidor, presto muita atenção é o mercado das renováveis, por causa da promessa e do impacto que isso tem para o mundo, mas eu confesso que ultimamente tenho tido muita dificuldade de ganhar algum conforto em investir, porque se calhar um pouco por hype, mas as empresas estão muito caras e especialmente as empresas de energia renovável têm subido imensas avaliações, e eu pessoalmente neste momento não consigo identificar até que ponto é que não estarão mesmo overvalued e não haverá aqui hype. E então confesso que pessoalmente neste momento não estou investido diretamente em empresas puras de renováveis, como é por exemplo uma empresa como a EDP, que está a EDP Renováveis está a transacionar a um múltiplo de mais de 20, a 22, 23, quando as utilities andam à volta de 10, 12. Portanto, aquilo que eu tenho feito mais é, se calhar, prestar atenção a utilities que já têm um bom portfólio nas renováveis, e então ter exposição através disso de uma forma, digamos, mais barata. Mas eu aproveitava para te perguntar se te preocupa, de certa forma, que as empresas estejam um pouco overvalued e haja aqui um pouco de hype, ou se realmente faz parte, porque vão ter um grande crescimento e então são os investidores a pagar por esse crescimento. Claro, não, excelente pergunta, Daniel. Claramente, enfim, múltiplos de 20, claramente está caro. Óbvio que aí a pandemia criou algumas oportunidades, porque, enfim, as empresas se desvalorizaram e foi um bom momento aí para comprar ações dessas empresas. Então, claramente, enfim, nunca podemos perder um lado financeiro, porque há essa hype aí do setor de energia elétrica, mas temos que entender que é o setor base de uma economia. Sem energia elétrica, a economia não anda. E sempre vai continuar a crescer, umas economias mais do que as outras. E é um setor muito procurado por fundos de investimento, enfim, os fundos, por exemplo, canadenses, que visam ter retornos estáveis. Então, não é uma ação, por exemplo, de consumer goods, de varejo, de supermercados, onde amanhã entra um concorrente e eu perdo o valor todo dele, margens muito apertadas, muito squeezed. Então, é um setor para investidor de longo prazo,
que quer ter um certo retorno estável dos seus rendimentos e poder até ter um upside de, se essa empresa, por exemplo, de renováveis for comprada por uma outra maior, alguém que vai comprar certamente vai pagar ainda mais do que esse múltiplo de 20. E é um setor que a gente vê claramente consolidação por tudo que a gente falou anteriormente. Então as empresas de oil and gas vão querer entrar nesse mercado, não têm as pessoas, não têm o track record da experiência para esse mercado. O único jeito de entrarem para compensar a queda das reservas petrolíferas é comprando. E comprando, pagam o preço. E a gente tem visto, inclusive, transações muito aquecidas, aqui no Brasil, mas também em outros mercados, de empresas que estão dispostas a entrar nesse mercado com uma visão de longo prazo. Então, sim, eu sempre recomendo não pagar muito caro, mas às vezes o 20 amanhã vira 25. Então é bom ir acompanhando, porque o preço quem define é o mercado. E nesse sentido, a diversificação é importante, porque às vezes são empresas muito endividadas. A própria EDP, como tu falaste, a empresa cresceu muito, mas cresceu à custa de muita dívida, e há um ano ou dois atrás haveria muitas dúvidas sobre a capacidade de pagar essa mesma dívida. Então, olhar para a valuation, olhar muito para um lado de endividamento das empresas, mas sem perder de vista o que esse setor entrega para o investidor. Entrega retornos praticamente garantidos e com uma visão de muito longo prazo. E são bons pagadores de dividendos. É espetacular. Grandes dicas do Cláudio. Cláudio, se calhar agora, falando aqui um pouco mais a nível pessoal, como é que tu geres os teus investimentos? Porque tu também és uma pessoa que, uma vida de consultora, é muito exigente e provavelmente também deve estar inabilitado de investir por causa dos engagements que tens. Mas como é que tu geres os teus investimentos? Tens um estilo mais ativo, um estilo mais passivo, és mais conservador, és mais agressivo? Explica-nos. Perfeito, eu vou tentar sumarizar tudo. Bom, claramente a energia eu não invisto, por questões de conflito de interesse, porque, enfim, como tenho vários clientes nesse mercado, eu tenho alguma informação privilegiada e, nesse sentido, a gente não pode investir nem em clientes atuais, nem clientes, enfim, de outros sócios nos quais eu tenho acesso a alguma informação privilegiada. Então é uma pena, mas é verdade. Tirando isso, depende também muito do mercado e do momento desse mercado. Então, quando eu vim para o Brasil em 2012 e a partir de 2014 e 2015 eu comecei a investir mais, renda fixa, portanto, investimentos, seja de debentures, títulos do governo, etc., apresentavam retornos como eu nunca tinha visto na minha vida. Então, em torno de 10%, 12%, totalmente estáveis, até um determinado valor a um fundo garantidor. Só para confirmar, em reais. Investir em reais, no Brasil investir em reais. E portanto eram títulos muito estáveis, muito seguros, então eu não tinha um apetite, digamos, por renda variável, ações, enfim, tem investimentos um pouco mais estruturados, porque claramente renda fixa tinha retornos de 10%, 12%. Isso para mim já era bastante superior àquilo que eu assistia na Europa ou no próprio Estados Unidos. Portanto, essa estabilidade eu tinha claramente um perfil mais conservador. A partir do momento em que, enfim, esses retornos começaram a cair, porque a inflação ficou sob controle, então o governo diminuiu as taxas de juro, então, enfim, as taxas de juro vieram para níveis muito baixos, de 2%, 3%, aí tive que claramente começar a procurar outras alternativas. Aí também veio a pandemia e a pessoa, como está em casa, tem um pouco mais de tempo livre para acompanhar esse mercado financeiro, que eu, apesar de ter estudado, enfim, na faculdade, no MBA, eu nunca tinha parado para pensar muito e delegava muito isso em investidores financeiros. E essa é a minha segunda dica, apesar dos investidores financeiros, nas corretoras, nos bancos, serem pessoas que também estudaram, serem muito bem informadas, às vezes os interesses deles não estão totalmente alinhados com os interesses do cliente. Então o produto que pode dar mais retorno ao cliente não necessariamente é o produto que dá mais retorno ao vendedor. Muitas vezes também eles não estão totalmente informados porque o mercado financeiro é muito vasto. Então tem múltiplos, dezenas, centenas, milhares de produtos financeiros, então não está informado em profundidade sobre todos esses produtos. Então eu comecei a notar que, é uma dica, alguns dos produtos que eu tinha investido por recomendação, realmente os retornos estavam muito aquém de outros que poderiam ser facilmente identificados com o mínimo de indicação do meu lado. Então a pandemia abriu os meus olhos porque os retornos caíram, então foi uma questão de obrigação. Por outro lado, eu estava tendo alguma desinformação também, que eu comecei a identificar, e nesse sentido eu tive que ir para o mercado de ações. Então eu comecei a investir muito mais em ações, dado o meu perfil conservador, como tu falaste anteriormente, eu procurei ações que estavam claramente descontadas,
ações que de repente pela pandemia caíram 50%, 70% do seu valor, e então eu comprei ações em empresas que são grandes, que são robustas, que pagam pelo menos um bom dividendo, e que eu senti claramente que elas, enfim, mais de 6 meses, 9 meses, elas claramente, enfim, se a pandemia não se alongasse durante muito tempo, elas iriam recuperar. Sempre com uma visão, portanto, de longo prazo, não uma visão de longo prazo. Então comecei a entrar um pouco em ações e a pessoa vai ganhando confiança, vai ganhando um dinheirinho e vai começando a arriscar mais para outras ações que já não estão descontadas, mas que nós entendemos que elas ou vão ser boas pagadoras de dividendo, porque uma ação, a gente não pode só olhar para a valorização de uma ação, elas vão 10, amanhã vão 12, a gente tem que olhar também para o dividendo, porque tem ações que pagam 10% de dividendo, então é como se fosse uma renda fixa, mesmo que ela passe o valor dela de 10 para 5, ela ainda vai pagar 10% de dividendo, então é um bom complemento só à valorização da ação, e aí eu comecei a investir naturalmente também em ações. Depois começaram a surgir alguns investimentos estruturados, então a pessoa começa a arriscar um pouco mais, então tem alguns investimentos que aqui no Brasil se chamam COIs, que são certificados de operações estruturadas, em que basicamente o que ele faz, ele investe em múltiplos ativos, quer seja ações, obrigações, enfim, vários títulos também do Tesouro, e o que ele me permite fazer ele é limitado à perda. Então a pessoa investe 100, o capital a pessoa nunca perde. Ela só pode ter o upside de uma valorização daquilo que está lá dentro. Ele pode não valorizar, mas se ele desvalorizar 50%, pelo menos não fica limitado àquilo que a pessoa colocou. Então é um híbrido. Ele é uma combinação de renda fixa com renda variável. É uma entidade que imita esse produto, não sei, é como se fosse um mutual fund ou algo desse género? Correto, correto. Portanto, enfim, tem corretoras que trazem esses produtos, muitas vezes são de bancos internacionais, muitas vezes são da própria corretora, em que ele monta essas operações estruturadas, ela chama estruturada precisamente porque eles estruturam uma combinação de vários produtos, e então tem um upside, uma possibilidade de ter uma valorização, quer seja de ações ou obrigações, sem ter o downside, portanto tem uma proteção limitada ao que a pessoa coloca lá de dinheiro. Se a pessoa puser 100 euros, 100 reais, pelo menos isso ele nunca perde até um prazo. Ele tem um prazo lá de 5 anos, por exemplo, nos 5 anos a pessoa recebe pelo menos esses 100. Pode não receber mais nada, mas pelo menos os 100 recebe. Se tudo correr bem e valorizar, tem o upside de receber os 100 mais a valorização. Então, esse é um produto também interessante, foi muito bom ter esse produto na minha carteira durante uma pandemia, onde as ações desvalorizaram 50%, que pelo menos eu não perdi o capital que foi investido, obviamente perdi a valorização que tinha lá. Então eu hoje olho uma diversificação, e acho que isso para qualquer investidor é importante, diversificação, não ficar demasiado animado com o mercado de ações, porque tudo o que sobe às vezes também desce, nem sempre, mas também desce. No longo prazo é óbvio que o mercado de ações tem tido uma trajetória crescente, portanto a minha recomendação é visão no longo prazo, uma diversificação, não só de produtos, mas como também de tipos de produtos, como também de entidades financeiras. Não colocar o dinheiro todo num banco ou só numa corretora, porque claramente ouvir a opinião de diferentes especialistas é algo muito importante e que pode dar uma proteção boa para os investidores. Ficam aqui umas dicas muito boas do Cláudio, a nível de diversificação, a nível de longo prazo, a nível de identificar empresas que estejam desvalorizadas, em termos de ter vários setores, portanto acho que realmente está aqui umas muito boas dicas. E eu só queria te fazer mais uma pergunta, porque eu sei que o teu tempo também é valioso. Portanto, temos que acabar a conversa, mas como é que tu vivendo no Brasil e sendo um português, provavelmente não tencionas viver no Brasil para sempre, como é que tu geres o FX, como é que tu geres a moeda, ou seja, tu neste momento diversificas tendo dólares, euros e reais, ou tens só euros, porque o teu objetivo é, no futuro, viver em Portugal. Um bocado curioso de perceber como é que tu abordas essa questão. Excelente pergunta. Eu antes não falei sobre isso, mas para além de uma diversificação de produtos, entidades financeiras, eu faço uma diversificação também regional. Isso é extremamente importante, especialmente num país tão volátil quanto o Brasil. É óbvio que, enfim, ter uma renda fixa a 10% é fantástico, porém, a gente viu que a resiliência do Brasil a uma crise foi muito menor do que outros países.
a inflação aumentou bastante, agora o juro vai aumentar também. Então, essa volatilidade eu tento me proteger um pouco. Talvez fui um pouco tarde em talvez transferir dinheiro para os Estados Unidos e investir nos Estados Unidos, mas claramente as rentabilidades lá em renda fixa eram muito baixas. Aí o Brasil começou a oferecer também alguns produtos que estão, de certa forma, indexados a índices de outros mercados, como, por exemplo, o S&P 500. Então, aqui no Brasil começaram a surgir alguns produtos que fazem uma indexação a índices dos Estados Unidos ou da Ásia, às vezes protegendo o efeito de câmbio, outras vezes com o efeito de câmbio. E aí também pode ser uma estratégia oportunística de ganhar dinheiro não só no fundo, no investimento do fundo, mas também pelo câmbio. Porque o Brasil passou de um câmbio de 2 para 6, agora está a 5, então a pessoa pode, enfim, dependendo do que a gente acredita, pode ganhar dinheiro não só na valorização do ativo, mas também na valorização da moeda. Então eu hoje tenho assim, em percentual, cerca de 30% mais indexado aos Estados Unidos e lá nos Estados Unidos e 70% no Brasil, porque eu acredito no Brasil que era um mercado de ações que estava praticamente estável, hoje está muito dinâmico, e também a renda fixa, eu acho que pratica, enfim, taxas de rendimento que eu não vejo em outros países. Claro. Então, para mim, ainda justifica o risco do Brasil. E estás dentro do teu círculo de competência, que é realmente uma coisa importante também a fazer. Cláudio, do ponto de vista mais pessoal, agora para finalizar, livros, tem 1 ou 2 livros que te impactaram, que queres recomendar aqui aos ouvintes? É algo que eu deveria ler mais, Daniel, e a questão não só profissional, mas pessoal, com 2 crianças pequenas, hoje em dia é mais difícil ler. No MBA eu tive enfim, a oportunidade de ler muitos livros. Tem um livro muito bom de Tipping Point, que eu gostei muito, e que tive a oportunidade de ler. E eu talvez ficaria por aí, porque realmente, ultimamente, eu não tenho muitos mais livros, tenho que confessar, mas enfim, tem muita oportunidade de muitos bons livros de finanças também para ler. Livros até mais técnicos, livros do Damodaran, que permitem claramente a pessoa entrar um pouco mais no nível técnico também. E hoje eu acredito também, a nível do Instagram, tem muita informação rapidamente disponível, então para investidores, eu diria até mais do que os livros teóricos ou as novelas, pegar assim, algumas boas dicas através do Instagram, tem ótimos canais, sem fazer concorrência ao teu, Daniel, que é claramente o melhor que existe, mas tem muitos canais também no Instagram que dão ótimas recomendações de investimentos e, portanto, a pessoa por formar a sua própria opinião através de múltiplos especialistas que estão disponíveis online, eu acho que é a melhor forma da pessoa investir corretamente nesse mercado e não ir só com ouvir várias informações e fazer um best-of. Olha, por acaso não conheço esse livro, mas fiquei muito interessado, vou adicionar aqui à minha lista e realmente tu acabaste por também já responder a outra pergunta que eu te ia fazer, que é alguns learning hacks que tu tenhas e já deu para perceber que usas podcasts, usas Instagrams, não sei se tens mais algum que queiras adicionar. Principalmente Instagram, eu acho que tem canais ótimos, tem recomendações de ações, tem vídeos no YouTube também. Para além do Instagram e YouTube, também tem vídeos muito bons de alguns especialistas que fazem uma análise mais técnica das ações, porque às vezes é uma questão de tempo, às vezes tem uma capacidade, a pessoa não tem capacidade de replicar aquelas análises, então eu uso principalmente YouTube, e mais até o Instagram. Muito interessante. E agora, para finalizar, aqui uma pergunta mais esotérica, mas que eu gosto de fazer aqui às pessoas. Nós somos seres de luz numa constante evolução e então gostava de saber o que é que tu fazes para ser uma melhor pessoa, seja espiritual, ou fisicamente, ou mentalmente. Perfeito. Eu acho que a gente recebe muito e de vez em quando a gente tem que dar de volta. Então, enfim, sempre que a gente consegue, a gente também gosta de dar de volta à sociedade, quer seja através de algum tipo de trabalho voluntário, quer seja apoiar as pessoas também, enfim, agora na pandemia também, através de moradores de rua, enfim, a gente reciclou brinquedos das crianças, roupas das crianças, que enfim, é muito fácil chegar e colocar num lixo, mas a gente fez um pouco isso também. Por outro lado, dentro também da Kearney temos várias iniciativas de sustainability, de startups, de NGOs que a gente apoia também.
Então, enfim, a gente contribui também para a sociedade dessa forma, fazemos projetos pro bono, projetos para startups, projetos para NGOs. Então, no lado profissional a gente trabalha e eu no meu lado pessoal tento também fazer a minha cota parte. Naturalmente, deveria fazer mais e um dia desses eu faço uma sabática para dedicar um pouco mais tempo também à sociedade, mas naturalmente sempre tentamos dar de volta aquilo que a gente recebe. Mas já nos deste muito aqui aos nossos ouvintes com esta conversa, que foi uma conversa fascinante. Muito obrigado, Cláudio. Realmente foi muito interessante ir mais a fundo no mercado de energia, que é um mercado que, enquanto investidor, é realmente importante perceber, e tu fizeste aqui um overview espetacular e foi muito interessante também perceber como é que geres o teu portfólio. Cláudio, muito obrigado pelo teu tempo e... Obrigado pelo convite, Daniel. Para ti também. Igualmente, retribuo para ti também, corra tudo bem, prazer estar aqui na companhia de vocês e sucesso e saúde. Obrigado. Obrigado por me teres ouvido. Se gostaste do episódio de hoje, subscreve, deixa a tua review e partilha-o para que este podcast possa chegar a cada vez mais pessoas. E claro, acompanha-me no Instagram, @dani.pimentel, e envia-me uma mensagem a contar o que achaste. Para saberes mais sobre mim e encontrares informação adicional de cada episódio, visita o meu website www.danielpimentel.pt. Atenção! Todas as opiniões expressas por mim e pelos meus convidados são apenas por efeitos educacionais, não são recomendações de investimento e não reconhecem as tuas condições financeiras específicas.